Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
Vida, Emmanuel. Aprende a pensar em termos de eternidade, para que o internato no corpo físico não te empane a visão da vida. Uma existência na Terra constitui precioso, mas breve aprendizado, em que, sob a ficha de certo reduto familiar, conquistas o privilégio de avançar para diante nas sendas evolutivas ou a permissão de recapitular as próprias experiências. Não te esqueças, porém, de que a morte se incumbirá de interromper-te o usufruto das regalias humanas, na aferição dos valores ou dos prejuízos que hajas angariado em favor ou desfavor de ti próprio, a fim de que não percas a necessária renovação para o grande amanhã. A severa ciência terrena que herdaste em função da genética, os caracteres dos próprios antepassados, próximos ou longínquos. Entretanto, no fundo, não recolhes dos outros a riqueza das qualidades nobres ou o fardo dos sofrimentos, mas sim de ti mesmo, das próprias obras semeadas, vividas e revividas, de vez que somos, quase sempre, na ribalta do mundo, os mesmos intérpretes do drama redentor, guardando conosco as bênçãos ou as dores que amealhamos dentro da luta, embora ostentando máscaras diferentes. Hoje, pagamos dívidas de ontem, mas é possível venhamos a solver amanhã compromissos pesados que deixamos em distante pretérito, exigindo-nos atenção. Recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Pede auxílio, auxiliando. Roga o socorro do céu, socorrendo aos que te rodeiam na terra. Porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, desfrutas simplesmente um dia curto, no tempo ilimitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o de ser tão feliz quanto possível na terra. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se preservará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado buscar consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro,
se fizer o que é preciso para obtê-lo. Desgosto da vida, suicídio. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. É do suicídio cujo fim é fugir às misérias e às decepções deste mundo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Ó esses, ai deles, responderão como por um assassínio. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem. Mas como pensa que o faz? Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver essa forma de suicídio. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura, que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Comete suicídio
O homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não percebes que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A opinião dos outros. Você se importa com a opinião que os outros têm a seu respeito? Se a sua resposta for não, então você é uma pessoa que sabe de si mesma, que se conhece, é autossuficiente. No entanto, se a opinião dos outros sobre você é decisiva, vamos pensar um pouco sobre o quanto isso pode lhe ser prejudicial. O primeiro sintoma de alguém que está sob o jugo da opinião alheia é a dependência de elogios. Se ninguém disser que o seu cabelo, a sua roupa ou outro detalhe qualquer está bem, a pessoa não se sente segura. Se alguém lhe diz que está com aparência de doente, a pessoa se sente amolentada e logo procura um médico.
Se ouve dizer que está gorda, desesperadamente vai tentar diminuir o peso. Mas se disserem que é bonita, inteligente, esperta, ela também acredita. Se lhe dizem que é feia, a pessoa se desespera, principalmente se não tem condições de reparar a suposta feiura com cirurgia plástica. Existem pessoas que ficam o tempo todo à procura de alguém que lhes diga algo que as faça se sentir seguras, mesmo que esse alguém não as conheça bem. Há pessoas que dependem da opinião alheia e se infelicitam na tentativa de agradar sempre. São mulheres que aumentam ou diminuem seios, lábios, bochechas, nariz para agradar seu pretendido, como se isso fosse garantir o seu amor. São homens que fazem implante de cabelo, modificam dentes, queixo, nariz, malham até a exaustão para impressionar a sua eleita. E quando essas pessoas, inseguras e dependentes, não encontram ninguém que as elogie, que lhes diga o que desejam ouvir, se infelicitam e, não raro, caem em depressão. Não se dão conta de que a opinião dos outros é superficial e leviana, pois geralmente não conhecem as pessoas das quais falam. Para que você seja realmente feliz, aprenda a se conhecer e a se aceitar como você é. Não acredite em tudo o que falam a seu respeito. Não se deixe impressionar com falsos elogios, nem com críticas infundadas. Seja você. Descubra o que tem de bom em sua intimidade e valorize-se. Ninguém é melhor que você para saber o que se passa na sua alma. Procure estar bem com a sua consciência, sem neurose de querer agradar aos outros, pois os outros nem sempre dão valor aos seus esforços. A meditação é excelente ferramenta de autoajuda. Mergulhar nas profundezas da própria alma em busca de si mesmo é arte que merece atenção e dedicação. Quando a pessoa se conhece, podem emitir dela as opiniões mais contraditórias, que ela não se deixa impressionar nem iludir, pois sabe da sua realidade. Nesses dias em que as mídias tentam criar protótipos de beleza física e enaltecer a juventude do corpo como o único bem que merece investimento, não se deixe iludir. Você vale pelo que é, e não pelo que tem ou aparenta ser. A verdadeira beleza é a da alma. A eterna juventude é atributo do espírito imortal. O importante mesmo é que você se goste, que você se respeite, que se cuide e se sinta bem. A opinião de alguém só deve fazer sentido e ter peso se esse alguém estiver realmente interessado na sua felicidade e no seu bem-estar. Nenhuma opinião que emitam sobre você deve provocar tristeza ou alegria em demasia. Os elogios levianos não acrescentam nada além do que você é, e as críticas destrutivas não tornarão você pior. Busque o autoconhecimento e aprenda a desenvolver a autoestima. Mas lembre-se, seja exigente para consigo mesmo e indulgente para com os outros. Eis uma fórmula segura para que você encontre a autoconfiança e a segurança necessárias ao seu bem-estar efetivo. E jamais esqueça que a verdadeira elegância é a do caráter, que procede da alma justa e nobre. Pense nisso e liberte-se do jugo da opinião dos outros. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sinta.
sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Viva, viva a vida. Ei, 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 ei. Viva a vida. Viva a vida. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa.
Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vir um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber para quererem provar aos ouvintes ou aos leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida.
Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível. E sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado houver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar, ao se matar, que irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Instruções dos Espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Lacordaire. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário apoiar-se numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência
da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Há dias em que temos a sensação de que chegamos ao fim da linha. Não conseguimos vislumbrar uma saída viável para os problemas que surgem em grande quantidade. Com você não é diferente. Você também faz parte deste mundo de provas e expiações, desta escola chamada Terra, e já deve ter passado por um desses dias e pensado em desistir. No entanto, vale a pena resistir. Resista um pouco mais, mesmo que as feridas latejem e que a sua coragem esteja cochilando. Resista mais um minuto e será fácil resistir aos demais. Resista mais um instante, mesmo que a derrota seja um ímã. Mesmo que a desilusão caminhe em sua direção. Resista, mesmo que os pessimistas digam para você parar. Mesmo que sua esperança esteja no fim. Resista mais um momento, mesmo que você não possa avistar ainda a linha de chegada. Mesmo que a insegurança brinque de roda à sua volta. Resista um pouco mais, ainda que a sua vida esteja sendo pesada na balança dos insensatos e você se sinta indefeso como um pássaro de asas quebradas. As dores, por mais amargas, passam. Tudo passa. A ilusão fascina, mas se desvanece. A posse agrada, porém se transfere de mãos. O poder apaixona, entretanto, transita de pessoa. O prazer alegra, todavia, é efêmero. A glória terrestre exalta e desaparece. O triunfador de hoje passa, mais tarde vencido. Tudo nesta vida tem um propósito. A dor aflige, mas também passa. A carência aturde, porém um dia se preenche. A debilidade física deprime, todavia, liberta das paixões. O silêncio que entristece leva à meditação que felicita. A submissão aflige, entretanto fortalece o caráter. O fracasso espizinha, ao mesmo tempo ensina o homem a conquistar-se. A situação muda, como mudam as estações. O verão brinca de esconde-esconde com a brisa morna, mas cede lugar ao outono, que espalha suas tintas sobre a folhagem. O inverno chega e, sem pedir licença, congela a brisa e derruba as folhas. Tudo parece sem vida, sem cor, sem perfume. Será o fim? Não. Eis que surge a primavera e estende seus tapetes multicoloridos, espalhando perfume no ar e reverdecendo novamente a paisagem. Assim, quando as provas lhe baterem à porta, não se deixe levar pelo desejo de desistir. Resista um pouco mais. Resista, porque o último instante da madrugada é sempre aquele que puxa a manhã pelo braço. E essa manhã bonita, ensolarada, sem algemas, nascerá para você em breve, desde que você resista. Resista, porque alguém que o ama está sentado na arquibancada do tempo, torcendo muito para que você vença e ganhe o troféu que tanto deseja: a felicidade. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que necessita. Por tudo isso, resista
e confie nesse abençoado aliado chamado tempo. Quero ver o teu corpo dançar, encantados de nova esperança. Elaia, quero ver a janela se abrir, lá do fundo emergir todo sonho que estava escondido. Elaia, e o sopro divino da vida voltar ao teu peito com força. Quero ver o teu rosto sorrir, quero ver o teu corpo dançar, encantados de nova esperança. Elaia, quero ver a janela se abrir, lá do fundo emergir todo sonho que estava escondido. Elaia, e o sopro divino da vida voltar ao teu peito com força. Vem cantar com coragem e fazer a virada da vida acontecer, transformar solidão em poesia e fazer da tristeza cantoria. Vem cantar com coragem e fazer a virada da vida acontecer, transformar solidão em poesia e fazer da tristeza cantoria. Quero ver o teu corpo florir, todo o bem que há em ti retornar, a certeza invadir tua alma. Elaia, os teus planos de amor retomar, a vontade de viver em paz e seguir passo a passo com calma. Elaia, mergulhar na beleza da vida e tirar todo o véu que te impede de ver a luz. Vem cantar com coragem e fazer a virada da vida acontecer, transformar solidão em poesia e fazer da tristeza cantoria. Vem cantar com coragem e fazer a virada da vida acontecer, transformar solidão em poesia e fazer da tristeza cantoria. Vem cantar com coragem e fazer a virada da vida acontecer, transformar solidão em poesia e fazer da tristeza cantoria. Vem cantar com coragem e fazer a virada da vida acontecer, transformar solidão em poesia e fazer da tristeza cantoria. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Temos muito o que viver. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Já não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho,
Hoje faço com meu braço o meu viver. Milton Nascimento. Há trechos da nossa caminhada em que o peso das dores se torna quase insuportável. Inevitavelmente, nesses momentos, paramos a marcha, choramos, lamentamos, ficamos paralisados e sem vontade de levantar. São os instantes em que percebemos a visita da desilusão amorosa, da inexplicável despedida de emprego, da enfermidade preocupante, do abandono do melhor amigo, da agressão vinda do nosso afeto mais querido. São os dias que se fizeram noites que parecem não ter fim. E quando a noite escura nos surpreender, diremos como Newton: forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje tenho que chorar. Choremos sim. Sintamos por um instante a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade tão humana. Isso nos fará bem, alivia a alma e nos ajuda a recuperar as forças. O apóstolo Paulo, que tantos sofrimentos experimentou em sua vida, afirmou que quando estava fraco, aí sim ele se tornava forte. A tristeza é como as águas de um rio. Precisamos deixar as águas passarem. Não coloquemos diques para represar as águas da tristeza, pois elas poderão transbordar e inundar nossa alma de uma melancolia profunda. A música do Milton é de uma sabedoria psicológica profunda, pois ela começa com um desabafo de alguém que está triste porque perdeu um grande amor. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. A partir do momento em que aceitamos a nossa tristeza, a nossa condição humana, e sentimos a dor no nível em que ela se encontra, soltando a nossa voz, chegamos ao ponto da cura e da transformação, pois todo o mal já terá se tornado água passada. É o ponto em que Deus nos faz forte, com energia suficiente para levantar e seguir a vida. Por isso, o Milton, na segunda parte da canção, descreve o processo de cicatrização da ferida. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Já não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo e, se não der, não vou sofrer. Já não sonho. Hoje faço com meu braço o meu viver. É o momento em que reaparece aquele apetite por viver, por amar de novo, por tentar mais uma vez, por continuar o ciclo da interminável da existência. Afinal de contas, como disse Chico Xavier, as lutas chegam e passam, as provações aparecem e desaparecem, as incompreensões se fazem nuvens e se dissipam. Os desafios do mundo gritam e se calam. Tudo vai passando na terra, mas o Senhor está imutável nos recessos do nosso espírito.
é o tempo da travessia que está nos chamando. Um tempo em que não se deve olhar mais para trás. Um tempo em que se deve esquecer o que passou, porque um novo tempo chegou para nós. Um tempo em que não se vive só de sonhos, mas também de braços firmes e pernas fortes. Um tempo em que a pele frágil da criança vai sendo dourada pelo sol das experiências iluminativas. Façamos a travessia. Deus está no íntimo de cada criatura humana. Sopra seus ventos para aquele que decide chorar, enxugar as lágrimas e seguir a vida. Olá, meu amigo. Eu sei que talvez você esteja aí do outro lado dessa tela, olhando para mim, me ouvindo e passando uma situação muito difícil, extremamente traumática, algum problema que você considera insolúvel, insuperável. E talvez, acreditando que você é o único, ou acreditando que você não tem força, e que você está desamparado, esteja passando pela sua cabeça abandonar a vida. Sair da luta pela porta do suicídio. E eu só gostaria de te dizer duas coisas. A primeira delas, você não vai morrer. Você pode destruir seu corpo, mas não sua vida. Você vai continuar vivo. Isso significa um estímulo para que você fique. Fique. Porque o que tem que passar não é a vida que você está levando, é o problema que você está vivendo. E ele vai passar. Ele vai passar. Segundo, você não está sozinho. Nós estamos numa jornada, você e eu. O problema que você está vivendo, eu posso estar vivendo também, ou eu posso já ter vivido. É por isso que a gente caminha junto. Então tem milhares de pessoas vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você já pensou em olhar para o lado? Porque talvez você esteja olhando só para você. Já pensou em olhar para o lado? Nós estamos juntos. Essa não é uma caminhada individual. Essa é uma peregrinação, amigo, coletiva. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, olha para o lado. Ouça. Procure ajuda. Procure ouvir alguém. Depois de ouvir alguém que já passou pelo problema que você está passando, você vai ver a força que você vai ter. Você vai ver o poder da solidariedade, o poder de ter um coração ao lado do seu. Então abra os olhos, pensa nisso, não abandona a caminhada. Tem certas coisas que a gente aceita e segue adiante. Tem outras que a gente muda. Eu não sei do seu problema. Não sei se ele pode ser mudado ou se você simplesmente tem que aceitar. Mas uma coisa eu sei. Você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado, você pode dar a mão para a gente, para mim, para todos que estão ao seu lado e continuar vivendo. Porque nós vamos chegar lá. Muito obrigado.
pensamento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e